Aleluia, graças a Deus, seja muito bem-vindo a mais um culto online. Nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Nesta noite de hoje, meu irmão e minha irmã, Deus tem uma palavra para os nossos corações, Deus tem uma palavra para a nossa vida, aleluia, uma palavra de reflexão, uma palavra de meditação, aleluia, Jesus, uma palavra onde Deus fala conosco através da sua escritura, aleluia. Quando falado na palavra de meditação, aliás, toda a palavra do Senhor, o salmista diz que é para meditar na palavra do Senhor. Nesses dias de tanta correria, de muito trabalho, de muita agitação da nossa vida, de todos, né? Não é de um nem de outro, né? É uma luta espiritual para todos nós sentarmos em algum momento do dia e meditarmos na palavra de Deus. Se não houver um esforço, se não houver uma dedicação, nós não conseguimos, né? Nós não conseguimos. Às vezes passa ali o dia e nós não temos aquele momento especial com o nosso maravilhoso e eterno Deus. Aleluia, Jesus. Muitas pessoas podem pensar, mas a salvação é pela graça. Realmente, meu irmão e minha irmã, tá certo, a salvação ela é pela graça. A salvação ela não é algo merecido, né? Se eu pudesse perguntar aqui ou em qualquer outro lugar, né? A salvação, quem aqui é digno de ser salvo? Quem aqui merece a salvação? Quem aqui merece o dom da graça de Deus? Quem merece? Quem aqui fez por onde? Por mais ilibada que seja a vida da pessoa, por mais dedicada, eu acho difícil que a pessoa tenha uma vida nesse ponto, mas não merece também a salvação. A salvação, ela é um dom da salvação, é uma graça de Deus, um favor imerecido de Deus para o seu povo, para a sua casa de oração. Amém? Nesta noite de hoje, abra sua Bíblia comigo. São dois textos em 1 Samuel, capítulo de número, aleluia, Jesus, 1 Samuel, nós vamos escorrer em 1 Samuel, ali no capítulo número capítulo 10, e depois nós vamos para o capítulo 12, 13, 14, e também nós vamos dar uma passadinha em Gálatas, aleluia, Jesus. Vamos para a 1 Samuel, capítulo 10, versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 9. Essa palavra, aleluia, Jesus, Deus os entregou por esses dias em oração. Fiquei feliz quando o presbítero João Batista, na semana passada, trazendo a sua mensagem da parte de Deus, falou ali que se preparou, né? Louvado seja Deus, porque, aleluia, Jesus, para trazer a mensagem de Deus, temos que nos preparar mesmo, aleluia, Jesus. Se eu, Camilo, vier aqui e não me preparar, eu venho aqui, posso até ler a Bíblia, mas não tenho aquela direção de Deus para falar, né? Se eu não me preparar, Deus não acredito que só abrindo a minha boca, Deus vai falar o que Ele quer, né? Deus nos deu sabedoria ali para estar lendo a Bíblia, nos debruçando sobre a Bíblia, tendo um tempo de leitura, aleluia, Jesus. Se não vem aqui, em vez de eu falar o que Deus quer, eu vou falar 1001 coisas que às vezes não é nem o que Deus não quer. Então realmente tem que ter esse preparo da parte de Deus. Fiquei feliz, aleluia, Jesus, e é assim que nós devemos proceder. Até porque se o obreiro não se prepara na palavra, a igreja inteira percebe que ele não leu a palavra de Deus, está falando nada com nada com a palavra de Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, um bom exemplo para nós, aleluia, Jesus. Mas eu acredito que Deus sempre tem nos direcionado a sermos dessa forma. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 9, diz assim: Sucedeu, pois, que virando ele as costas para se apartar de Samuel, Deus mudou o seu coração, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles, e o Espírito do Senhor se apoderou de Saul, e este profetizou no meio deles. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nos diz que Deus estava escolhendo um novo rei para a sua nação. Aleluia. O primeiro rei de Israel, chamado Saul. E a Bíblia, nesta passagem específica, diz que Saul foi cheio do Espírito Santo e até se encontrando com os profetas, ele profetizou em nome do Senhor. E a Bíblia não fala que ele estava errado, foi que realmente Deus mudou
Olha o que diz o versículo 9. Deus mudou o seu coração. É a Bíblia que diz que Deus mudou o coração de Saul. Agora em Gálatas, capítulo 5, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 5, aleluia, Jesus, bendito é o nome do Senhor. Há uma luta nossa, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha, aleluia, Jesus, glória a Deus. É muito importante acompanhar o culto online, mas é mais importante amanhã de manhã você estar na escola bíblica dominical. Aleluia, Jesus. Não é só estar aqui online, não. É importante você ir no culto de domingo de manhã, no culto de domingo à noite, no culto de oração, no culto de quarta-feira. Importante na casa de Deus, aleluia, Jesus. É muito importante, aleluia, ter sua meditação de oração na sua casa, ter sua meditação de leitura da palavra, aleluia, Jesus, ter o seu particular com Deus. Isso também é tão importante quanto assistir o culto online, aleluia, Jesus, aleluia. Eu acho que é até mais importante você estar lá presencialmente, porque quem está lá presencialmente dificilmente não vai estar assistindo online, aleluia. Eu consigo assistir online, mas não consigo estar presencial. Tem algum probleminha na nossa vida aí que precisa ser resolvido com a ajuda da parte de Deus. A palavra do Senhor nos diz que Saul foi transformado o coração dele. Mas será que uma vez que o nosso coração transformado, ele fica transformado para sempre? Deus me encheu do Espírito Santo um culto à noite aí, e agora eu não peco mais? Eu tenho uma chamada de Deus, Deus tem uma chamada na minha vida, agora eu não erro mais, eu não falho mais, eu não tenho mais comportamento errado? Será que a carne, ela não luta contra o Espírito? Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, vai responder isso para nós. Então Saul foi mudado o coração dele por Deus. Saul tinha um chamado da parte de Deus. Deus mudou o coração dele. Nós vamos ver que ele vai mudar de comportamento depois, né? Vai tentar matar Davi, vai ter inveja de Davi, porque Davi venceu Golias, vai ser um invejoso, vai tentar matar o próprio. Davi era, durante um momento, tornou genro dele, vai tentar matar o próprio genro dele, né? Ele vai perseguir Davi, ele vai matar profetas em nome do seu ego, ele vai matar pessoas, vai matar sacerdotes, vai jogar uma lança em Davi, tentando cravar Davi na parede, vai desobedecer 2 ordens de Deus, até Deus negar o reino dele ali, né? Ele teve o coração dele mudado por Deus, porque esta é a vontade de Deus, que nós tenhamos nosso coração mudado. Agora, para nós termos o nosso coração mudado, ele depende muito de muita coisa, né? Depende de como nós vamos nos comportar também diante de Deus. É uma luta diária, meu irmão e minha irmã. Não é uma coisa de, eu mudei, estou mudado, e aceitei, está aceitado, e todo desse jeito, tenho uma grande promessa de Deus, posso fazer o que eu quiser, que está tudo bem. Aleluia, Jesus. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Diz assim, versículo 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e nunca satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Andai no Espírito. Nós temos 2 naturezas, meu irmão e minha irmã. Voltando lá em 1 Samuel, que nós estávamos, nós temos 2 naturezas, uma natureza carnal e uma natureza espiritual. Amém? Aleluia, Jesus. Nós temos 2 naturezas. Aleluia, Jesus. E o crente, ele tem que andar segundo o Espírito. O crente, ele tem que andar segundo o Espírito Santo. Aleluia. Ele tem que andar conforme o Espírito, não conforme a carne. Aleluia, Jesus. Se for conforme a carne, amanhã, de manhã cedo, eu não estou na escola bíblica porque eu quero dormir, quero descansar, né? Domingo à noite eu apareço aí e acabou. Aleluia, Jesus. A questão não é a hora que eu apareço ou deixo de aparecer. A questão é que eu tenho que andar segundo o Espírito. Ou eu fortaleço o meu espírito e me alimento das coisas espirituais, ou eu me alimento mais das coisas carnais. Se eu estou me alimentando mais das coisas carnais do que das coisas espirituais, isso vai fortalecer a minha carne. Isso não vai fortalecer o meu espírito. Essa palavra é para mim, Camilo. Deus falando para mim, Camilo, se alimente mais da minha palavra. Ore mais. Se fortaleça mais espiritualmente. Senão, você fortalece mais a sua carne. Senão, você fortalece mais o seu coração carnal e não espiritual. Eu, Camilo, tenho 2 naturezas.
Falava, Camilo, você é batizado, eu sou batizado, mas eu estou nessa terra ainda. As concupiscências da carne, disse Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, que a carne luta contra o espírito, para ver quem prevalece. E ela luta contra o maior até o menor. Se deixar a carne prevalecer, daqui a pouco nós só fazemos o que a carne tem vontade. Se deixarmos a carne prevalecer, nós só fazemos o que a carne dá vontade. Aleluia, Jesus. E nós temos que procurar lutar e buscar em Deus o fortalecimento espiritual. Buscar em Deus a direção espiritual. Buscar em Deus o fortalecimento. É tempo de se fortalecer espiritualmente nas coisas de Deus. É tempo de se fortalecer espiritualmente na casa de Deus. É tempo de se fortalecer aos pés do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus nos deu muita coisa importante para cuidarmos em nossa vida, aleluia, Jesus. Mas o mais importante é a nossa salvação. Aleluia, é administrar a nossa salvação em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. É muito importante para todos os crentes, aleluia, Jesus, buscar o caminho de Deus, buscar as coisas de Deus, ser um servo que vive de acordo com a palavra, como disse na carta a Tiago, não só ser ouvinte, mas ser praticante. É difícil praticar, eu falo com experiência, eu falo por mim. É muito difícil praticar a palavra. Principalmente se eu estiver na carne. Aí é impossível. Aí é impossível. Mas para aqueles que confiam no Senhor, nada é impossível. Você ora, você lê a Bíblia, você jejua, você vai ali mortificando a sua carne, você vai ali buscando em Deus. Saul foi consagrado rei e no começo ali ele foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus até mudou o seu coração. Aleluia, porque no começo é aquela emoção, né? Se bem que tem pessoa que agora já não sente mais nem emoção de sentir a presença de Deus, nem de estar na presença de Deus. Já nem mais essa emoção não está sentindo mais. Mas no começo, quando eu, Camilo, me converti, era Deus todo dia, era a porta da igreja todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aleluia, nós tínhamos a chave, aleluia, e todo dia, na igreja, de manhã, tarde, à noite, eu me lembro, aleluia, que tinha até um culto matinal, um culto no meio da tarde ali, aleluia, Jesus, de tanto que era a nossa busca pelas coisas de Deus, aleluia, Jesus, e isso não pode se perder na minha vida, nem na sua vida, porque nós estamos no tempo do fim, aleluia, não é que é para voltar ao que nós já vivemos, nem que é um saudosismo, aleluia, Jesus, mas a palavra do Senhor fala conosco, aleluia, que não basta ser escolhido, e lá atrás, eu fui cheio do Espírito Santo, uma vez Saul foi cheio do Espírito Santo, foi cheio, mas não ficou cheio, foi cheio, mas não conseguiu ficar andando no Espírito, foi cheio, mas depois ficou perseguindo Davi, foi cheio, mas depois queria prejudicar a vida dos outros. Foi cheio, mas depois queria andar matando o sacerdote por aí. Foi cheio, mas depois foi buscar uma necromancia lá, uma cartomante. Foi lá buscar uma mulher que consultava um morto lá, que invocou um demônio que se dizia Saul, que nunca é Samuel, que nunca foi Samuel aquilo ali. Ele foi cheio, mas ele se matou. Teve uma morte terrível. A Bíblia não conta Saul como herói da fé. Em Hebreus 11 não conta Saul como herói da fé. Aleluia, Jesus. Então Saul ele começou com o coração transformado por Deus. Mas a Bíblia nos diz em Gálatas que é para nós andar no Espírito. O crente ele tem que andar no Espírito. Qual que é o propósito da minha vida? Qual que é o propósito do meu comportamento? Qual que é o propósito da minha postura? É espiritual? É espiritual ou é carnal? Aleluia, Jesus, porque aquilo que nós mais nutrimos é isso que vai nos dominar. Se é o Espírito, é o Espírito, se é carne, aleluia, Jesus. Nesta noite de hoje, meu irmão e minha irmã, Saul, ele teve o coração mudado, mas ele não ficou com o coração mudado, porque ele não quis alimentar o Espírito. Nessa noite de hoje, aleluia, tome posse da palavra de Deus, alimente o seu Espírito na presença de Deus, vá orar, vá ler a Bíblia. Coloca um louvor alto dentro da sua casa, dentro do seu lar. Ora com a criança, ora com o filho, aleluia, Jesus. Eu assisto todos os cultos online, aleluia, Jesus. Mas principalmente, não só o culto online, aleluia. Eu procuro sempre estar orando com a minha família, na minha casa, porque eu sei de uma coisa. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Aleluia, Jesus. É uma luta individual. Aleluia, Jesus. A salvação, ela é individual. Aleluia, Jesus.
Nós precisamos estar orando, estar jejuando, estar buscando, estar se consagrando, aleluia, Jesus. Estar buscando em Deus, em louvor, estar orando a Deus, aleluia, Jesus, em salmo, estar orando a Deus, aleluia, Jesus, de joelhos, está orando a Deus, aleluia, clamando a Deus a vitória, a misericórdia, está pedindo para Deus, meu Deus, estou sentindo essas coisas no meu coração, tira isso de mim, me fortalece, meu Deus. A Bíblia diz que o nosso coração ele é perverso e desesperadamente perverso, aleluia, é a palavra do Senhor que nos diz. Eu não tenho um coração bom. Se alguém falar para você, o meu coração é bom, infelizmente essa pessoa está mentindo para você. Nós não temos um coração bom. A natureza humana não é boa. A natureza humana ela é caída. Ela caiu lá no Gênesis. A natureza humana caiu lá no início, com Adão e Eva. E nós estamos só piorando. Aleluia, Jesus. Se tem alguma coisa boa em nós, é o Espírito Santo. Se tem alguém que nos faz praticar os frutos do Espírito, é o Espírito Santo. Se tem alguém que traz obediência dos filhos para os pais, se tem alguém que traz harmonia entre os casais, entre o casamento, se tem alguém que tem palavra mansa, que tem palavra doce, que tem palavra, aleluia, Jesus, da parte de Deus, de encorajamento, de fortalecimento, de renovo, é o Espírito Santo, não sou eu não. Eu não tenho essa palavra para você. Quem tem essa palavra é Deus. Se eu não buscar em Deus, se encher o Espírito Santo, na hora que eu abrir minha boca, não vai te encorajar a ler a Bíblia, não vai te encorajar a ler a palavra, não vai te encorajar, aleluia, Jesus. Porque é o Espírito Santo que tem palavra, que tem essas coisas boas para o meu coração. O meu coração é perdidamente, aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nos diz que é completamente corrompido já. Se não for o Espírito Santo, Deus não pode agir na minha vida, aleluia, Jesus. Se não for Deus trabalhando, se não for Deus agindo, por força própria, eu não tenho nada, aleluia, Jesus. Eu tenho que buscar em Deus, ter misericórdia. Meu Deus, me fortalece. Meu Deus, mata a minha carne. Meu Deus, me ajuda a ler a tua palavra. Me ajuda a buscar as tuas coisas. Me ajuda, meu Pai. Me ajuda, meu Deus. Me fortalece na tua presença. Me fortalece nos teus caminhos. Me ajuda a ser um crente verdadeiro de oração, de jejum. Me ajuda, meu Deus, a ajudar os pobres, como diz a palavra que foi lida em Atos dos Apóstolos, que a igreja primitiva dividia tudo o que tinha. Ah, difícil, né? Aleluia, Jesus. Difícil, essa passagem é difícil, aleluia, Jesus. Que nós cumprimos, dividir, abrir mão de tudo que se tem, vender todas as propriedades e viver, aleluia, dividindo tudo certinho, difícil, aleluia. Se não for Deus, o nosso coração não permite que isso aconteça, aleluia, Jesus. E aí nós vemos nessas pequenas coisas como que a nossa carne ainda prevalece sobre nós, aleluia, Jesus. Nesta noite, meu irmão e minha irmã, que eu e você possamos dar liberdade para Deus trabalhar, aleluia, Jesus. É tempo de buscar Deus em oração, é tempo de buscar Deus em jejum, é tempo de, aleluia, Jesus, buscarmos a Deus dentro do nosso lar, buscarmos a Deus dentro da nossa casa. Uma vez Saul foi mudado, uma vez Saul foi transformado, uma vez ele se encontrou com os profetas e até profetizou. Uma vez não quer dizer nada para mim, para você. 10 vezes não quer dizer nada. É dia após dia lutando na presença do Senhor. Aleluia. É dia após dia batalhando, aleluia, Jesus. Igual Davi batalhou, aleluia, Jesus, dia após dia, com erro, com falha, porque perfeito ninguém é, aleluia, Jesus, com dificuldade, mas está ali, aleluia, o diabo lutando, mas tem que estar ali, na presença do Senhor, porque Jesus nos garante a vitória, aleluia, Jesus. O tempo da igreja na terra está se acabando, meu irmão e minha irmã. O Jesus está vindo para buscar a sua igreja, aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família e esteja te entregando a vitória, aleluia. Busquemos ao Senhor dia após dia e que o Espírito Santo prevaleça em nossas vidas, muito mais do que a nossa carne. Oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, nesta noite de hoje foi essa a palavra que o Senhor teve para nós. Abençoa a tua igreja, meu Pai, dá vitória para o teu povo. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, prevaleça em nossa vida. Não a nossa carne, mas o teu Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.